Tem um filme, não sei se vocês já viram, em 2016, chamado Capitão Fantástico. A história é uma família, são 6 filhos, e o casal leva os filhos, e aqui na definição aqui do Wikipedia, coloca assim que eles colocam a galera isolada para viver sem tecnologia. Depois a gente fez o comentário aqui do Unabomber, ele também faz um manifesto criticando as tecnologias. Então, existe uma visão na sociedade, que é uma visão que eu abordo nesse artigo, falando sobre essa ideia que a gente pode chamar de uma visão, vou ter aqui, jeito 1.0 de encarar as tecnologias e as mídias. Temos a fantasia de tecnologias neutras e as mídias como uma tecnologia como outra qualquer, sem distinção com as demais. É uma análise simplista sobre as tecnologias. O McLuhan, e aí nós estamos falando aí da 4ª ferida narcísica, o McLuhan, ele introduz na sociedade, naquela frase famosa dele, quando a gente cria a tecnologia, a tecnologia recria o ser humano. Nesse momento, qual é a interpretação que a gente faz daqui? Depois, né? O McLuhan fez 111 anos. Semana passada, olhando para o que ele disse, de 2022, a gente diz, o que McLuhan estava dizendo é, somos uma tecno-espécie. Não há possibilidade, Capitão Fantástico, não há possibilidade, Unabomber, da gente viver sem tecnologia. O Sapiens escolheu lá atrás, o grande diferencial da nossa espécie foi ter escolhido ser uma tecnoespécie. Não sei se vocês viram o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme do Stanley Kubrick, muito antigo. Eu me lembro que eu vi lá no Flamengo, num cinema que virou hoje igreja. Você tem um pré-sapiens com um osso na mão batendo no animal. E naquele momento que ele começa a bater no animal no filme, ele joga aquele osso para cima e aparece uma nave espacial. Aquele osso é uma tecnologia que está sendo utilizada por aquele pré-sapiens, escolhendo uma tecnologia como uma ferramenta de sobrevivência. Então, diferente de todas as outras espécies do planeta, nós somos a única tecnoespécie. Então, quando você lê aqui no Wikipedia que ele diz que ele estava levando os filhos para não viver num mundo sem tecnologia, não, ele estava levando as crianças para viver num mundo com as tecnologias velhas, não sem tecnologia. Ele não gosta das tecnologias novas, então é um questionamento das novas tecnologias, como se fosse possível você não usar as tecnologias novas que fazem com que a gente consiga resolver os problemas de uma espécie que, por ser tecnoespécie, aumenta a população. E quanto mais população tivermos, mais tecnologias precisaremos. E cada vez mais sofisticadas. Isso é o preço de sermos uma tecnoespécie e termos 8 bilhões. Não existe a possibilidade de não sair criando cada vez mais tecnologias e elas que vão resolver os problemas das pessoas. O Fernando Vilar, bimodal, me deu a sugestão para fazer a leitura desse livro e é por isso que esse papo está rolando. O livro se chama O Novo Social Learning, de Tony Birman e Márcia Conner. E logo de cara eu percebo, e faz tempo que eu não leio livros para criticar, eu tenho lido livros, no semestre passado eu li basicamente livros excelentistas, e quando eu leio livros falando do digital, geralmente, e principalmente americanos, nós temos aí os americanos, e esse é o grande problema da compreensão do digital, por incrível que pareça, os americanos eles estão atrapalhando a compreensão do digital.
Vou repetir. Os americanos estão atrapalhando. Por quê, Nepô? Porque eles levam a coisa no que eu chamei no artigo de indutivismo tóxico. Porque você tem, quando você faz análise de um determinado fenômeno, você tem duas opções. A opção indutiva é você, com seus paradigmas, olhando os fatos, fazer análise. Se o problema é um problema conhecido, dominado, super legal, usa a indução, resolve o problema de maneira indutiva. Se o problema é uma coisa nova, como essa série que eu estou vendo, Manifest, em que um avião fica 5 anos perdido e volta, e para os passageiros só se passaram 2 horas e para todo mundo passou 5 anos, esse é um fenômeno inexplicável. Então você não pode tentar explicar esse fenômeno de maneira indutiva, você tem que tentar de maneira dedutiva o que aconteceu com aqueles passageiros. Isso tem no Netflix, recomendo essa série, bacana. E aí, nós temos então o indutivismo tóxico. Você está forçando a barra de tentar entender uma coisa sem fazer as revisões dos paradigmas. E esse livro, Social Learning, é um livro que repete isso. No prefácio, no texto dos autores, as pessoas vão falando sobre essa questão. E aí usam, por exemplo, e aí vamos acupunturar, fazer uma acupuntura conceitual, usam, por exemplo, aquela expressão mídia social, e aquilo vai levando para tudo, para uma visão equivocada. Toda mídia é social. A escrita foi social, a oralidade foi social. Por que a gente chama de mídia social agora? É mídia digital. A gente tem que ir ao passado, a gente tem que comparar as diferentes mídias para poder entender. E aí começa a dizer que a gente então agora está fazendo uma educação diferente, que a gente agora... E aí tem vários erros de análise que vai saindo, é como se fosse uma bola de neve. E tudo começa lá em cima, no indutivismo tóxico. Porque as pessoas dizem, os paradigmas continuam válidos, né? A forma como a gente pensa a sociedade, a forma como a gente pensa as tecnologias, e aí, então a gente vai descendo e a bola de neve vai crescendo. E qual é o problema disso? Se você tem uma teoria fraca, você vai ter uma metodologia fraca. E aí as pessoas vão sugerir mudanças nas organizações através do uso da mídia digital, não entendendo que as organizações estão chegando ao seu limite e não é possível continuar do jeito que estão, porque a mídia tem a capacidade de mudar a forma, introduzir na sociedade novas formas e novas organizações incompatíveis com as atuais. Recomendo o livro? Não, não recomendo. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPO, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual.